se chama Elida Mendonça. Ela é sócia fundadora da Forno de Minas e atual diretora de Recursos Humanos, também de Comunicação e de Gestão Estratégica. A Forno de Minas detém hoje 50% do mercado de pães de queijo congelado no Brasil e hoje oferece também outros produtos, né, além do pão de queijo, para refeições rápidas, né, e completas, passando pelo tradicional pão de queijo, mas também folhados, empadas. Então, também teve toda uma diversificação do portfólio de produtos e também diversificação também de marcas, né? Hoje são 5 marcas que compõem o portfólio. Então, Elida, vem contar um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né? É um prazer muito grande estar aqui. Estou achando muito bacana a diversificação, né, assim, dos assuntos, né? Tecnologia, beleza. E agora nós vamos falar de alimento, né? De coisa gostosa, né? E alimento, a gente fala de alimento, a primeira coisa que vem é a questão da emoção, né? E principalmente um alimento mineiro, né? Ops, é para cá, né? Deixa eu ir para lá. Um produto tão, né? Eu só não nasci na fazenda porque eu esperei minha mãe ir para a cidade mais próxima. Mas o pão de queijo sempre fez parte da nossa vida, né? E onde a gente morava, né? Meu pai e minha mãe se casaram em 1960. Sou natural de Patos de Minas, mas a minha família, minha mãe foi daqui de Bom Despacho, né, para João Pinheiro, e se casou aos 17 anos, e eu nasci virada, já nasci virada. Por quê? Minha mãe estava indo a cavalo, né, da fazenda da gente para a fazenda dos meus avós, o arreio virou, ela tinha uma égua que chamava Soberana, e eu desvirei. Eu já estava virada, né, para nascer. E, por sorte, né, quando a minha mãe, já no final da gravidez, foi para Patos, e na época foi parto normal, entre aspas, e primeiro filho, e eu sentada, né? Nasci virada de bumbum para a lua, né? Só isso. Então, já foi a primeira virada da minha vida. Mas consegui nascer, né? De parto normal. Minha mãe levou não sei quantos pontos. Vocês imaginam isso, né? O primeiro filho. Por sorte, que eu acho que nada na vida é por acaso, né? Eu sei que vai ser mãe de primeira vez, né? Eu acho que cada nascimento, cada filho tem sua história, né? E minha mãe teve mais 4 filhos, mais 3. Teve minha irmã e meu irmão na fazenda, com parteira. E depois a minha irmã mais nova aqui em Belo Horizonte, né, por causa dessa trajetória da gente. Então, nós somos 4 filhos, eu sou a mais velha, a minha irmã abaixo de mim chama Aida, que tem a Laville, uma loja de presentes aqui em Belo Horizonte, né, com a filha dela também, com o filho, é uma empresa familiar também. Meu irmão, vocês vão ver na história, né, a gente começou a trabalhar juntos tem 26 anos, né, com a criação da Forno de Minas. E a minha irmã caçulinha, que está ali, ó, que ali é na pracinha, lá em João Pinheiro, é médica, né? Então, aí foi a origem, né? Bom, nós nos mudamos para Belo Horizonte. A primeira mudança na minha vida, como a gente não tinha casa na cidade, né? Meu pai era fazendeiro, vivia de fazenda, eu vim morar com a minha avó aqui em Belo Horizonte. Ali, fui estudar no Colégio Imaculado, né, Colégio de Freiras, fiquei aqui 2 anos. Então, vocês imaginam isso assim, né? Você mandar seu filho, que nunca saiu, né, de fazenda, a gente mal, né, a gente só via gente de fora quando as pessoas iam lá em casa, né? A gente não tinha televisão, não tinha nada, tinha luz, porque tinha uma barragem lá que produzia luz, mas a gente era literalmente bicho do mato, né? E eu vim morar aqui em Belo Horizonte com 5 anos. Então, isso, para a minha vida, eu lembro assim, como eu chorava de saudade de casa, né? Quando eu voltava para casa nas férias, ou quando minha mãe vinha para cá com meu pai, chorava de alegria, né, de estar vendo meus pais.
Então, eu acho que a gente como mãe, quem é mãe aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma... Você também é, né, Renata? Você já é mãe, né? Porque a vida da gente, né, como mãe, a gente não sabe o tanto que a gente passa isso para os filhos, né? Essa coisa né, de dar liberdade. Então, a minha primeira experiência fora de casa foi aos 5 anos. Bom, daí um tempo, meu pai teve uma casa em João Pinheiro, porque né, os outros também precisavam de ir para a escola, eu voltei, eu fui para João Pinheiro. E aí minha mãe falou assim, não, eu não quero ficar morando aqui com meus filhos. Porque meu pai era muito conhecido, né? Muito dinâmico, muito trabalhador, muito namorador, né? E minha mãe falou, não, eu quero ir para um lugar grande, e já tinha vários irmãos do meu pai que moravam aqui, e ela quis mudar para cá com a gente. E meu pai continuou cuidando da fazenda. Só que nós mudamos para cá em julho de 72, quando foi em setembro, 29 de setembro de 73, meu pai morreu num acidente de carro. Com 37 anos, e a minha mãe era estudante. Eu lembro, nós mudamos para cá, eu estava no 5º ano, né? Minha mãe fazia a 8ª série. Era assim, né? Ela estava estudando junto com a gente. Totalmente do lar, minha mãe não tinha carteira de motorista. Ela era, né, aquela vida de cuidar dos filhos, né? Meu pai morreu, deixou a fazenda, um tanto de dívida, e minha mãe sem saber de nada. E para quem pagava, se não pagava, resultado, né? Vendeu, pagou as dívidas e falou, bom, agora eu tenho que criar meus filhos. Eu tinha 12, minha irmã 11, meu irmão, na época, 8, e a minha irmã caçula, 4. E a minha mãe com 31 anos, né? E eu sempre fui o braço direito dela. Assim, né? Eu era a filha que ajudava, porque tinha que ajudar a tomar conta dos meninos, da casa, né? E minha mãe, com essa história de vender a fazenda, aí começou a comprar um apartamento, comprou outro, fez um curso do Cresce, não sei como é que fala aí, de corretora de imóveis, né? E teve uma profissão, falou, vou ser corretora de imóveis. Naquela época, que mulher não vendia imóvel, né? Minha mãe foi uma das pioneiras a trabalhar no mercado imobiliário. E daí, aos 16 anos, eu estava já no ensino médio, né? Eu falei com minha mãe que eu queria fazer o intercâmbio, quando quase ninguém tinha coragem de sair, né? De morar fora. E fui para os Estados Unidos, e fui morar na Califórnia, e foi uma experiência... A minha vida, depois do intercâmbio, sinceramente, gente, assim, né, a gente tem as viradas da vida, né? Essa primeira foi aos 5 anos. Essa minha experiência nos Estados Unidos, assim, realmente foi um marco na minha vida. Por quê? Eu cheguei lá numa família que era assim, ó, a mulher era viúva, tinha 3 filhos pequenas. Uma da minha idade, eu tinha 16. Tinha uma de 14, uma de 10 e uma de 8. O marido tinha casado, separado, e tinha uma filha de 5. E eles tinham um bebê de 9 meses. E a dona Hélida era babysitter. Então, eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Nossa, meu sonho. Cheguei lá, as coisas vão acontecendo. Só depois que eu me dei conta, eu falei, gente, eu vim para cá. E eu ficava todo final de semana com a galera, olhando tudo, arrumando a casa, né? Fazia jantar lá no micro-ondas, fazia de tudo, né? E os meus pais iam lá para Lake Tahoe, iam para Reno, cada final de semana eles iam passear, né? E eu ficava lá, tomando conta da galera. Aí, nisso, né, e era só carta, e eu falei, não posso ir embora, não posso reclamar com minha mãe, é uma fortuna fazer esse intercâmbio, eu tenho que me virar aqui, né? Aí, contei para a minha professora de inglês. Eu não sabia o que eu fazia, eu estava muito, né, decepcionada. Ela falou assim, não, eu conheço uma família aqui perto que já recebeu exchange student. Você quer trocar? Eu falei, quero, né? Gente, a gente não pode ter medo. Tá ruim? Muda, né? Não pode falar, eu vou ficar aqui, agora tem que ser assim. Ah, não. Só sei que eu
me comuniquei com o intercâmbio, falei, já arrumei uma família, a família é assim, 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 estou mudando. E mudei de família. E aí, essa minha segunda família foi maravilhosa, eram 5 filhas, era uma família que super feliz, né? E aí, para mim, foi a minha realização. Quando eu voltei, cheguei aqui em janeiro de 79, fiz um cursinho, um treinamento, e falei, vou dar aula de inglês. Comecei a dar aula de inglês. Eu tinha 17 anos na época. Fiz o 3º ano, né, o último ano, fiz psicologia, passei no vestibular e continuei dando aula de inglês. E minha mãe trabalhando como corretora, criando os filhos. Ô, Flávia, bom, nós não chegamos ainda não, né? Vamos continuar aqui ainda. Eu dividi em 4 etapas, só para vocês entenderem. Então, aí entrei na faculdade de psicologia, continuei, comecei a namorar. Achei psicologia, assim, sempre foi, né, era meu sonho, era ser terapeuta de adolescente, por causa da minha adolescência, que foi muito sofrida, né? Com a perda do meu pai, tudo, então eu queria ser psicóloga. Tá bom. Só que durante o curso eu achei muito teórico. Aí eu falei, não, quero fazer mais outro curso. Aí fui fazer terapia ocupacional. E aí eu fiz terapia ocupacional, psicologia e dava aula de inglês nas horas vagas. Né? Dava aula de inglês assim, sábado, 7 horas da manhã, né? E por aí. Era o meu dinheirinho que eu me mantinha. E quando eu me formei, eu já estava com bastante tempo de namoro muito sofrido, eu era muito apaixonada e tal. Aí minha mãe falou assim, eu vou te dar um presente de formatura. Eu tinha um fusquinha. Ela falou, vou te dar um dinheiro para você ir para a Europa, de presente. Mas, se você quiser voltar, você volta. Mas você vai ter que arrumar dinheiro e voltar. Falei, vou te dar uma passagem de ida. Obrigada, mãe. Era tudo que ela estava tentando, né, para ver se eu não me casava. Tentou de tudo. Ai, tá bom. Fui embora, fiquei lá quase um ano. Aí, cheguei lá, adivinha de que eu fui trabalhar? Babysitter, lógico. Isso aí, eu vi um anúnciozinho lá no restaurante lá. Só que, gente, não era babysitter, era nanny. A diferença de babysitter é que você trabalha por hora. Nanny, você mora na casa. Eu fui morar na casa de uma enfermeira, ela era africana, teve um neném com um fotógrafo da Vogue. Então, ele morava na casa dele e eu fui morar com ela lá, naqueles prédios lá em Londres, assim, de 3 andares. E eu ficava com o neném, eu morava com o neném no 2º andar. E depois de que passou também, assim, é que eu fui entender que ela teve depressão pós-parto. Eu cheguei lá, o neném tinha 6 semanas, dormia numa cestinha. Eles têm, né, um trabalho de assistência social, né? Ia lá toda semana, ela não pegava no neném. Então, eu dormia com ele, passeava, dava banho, ficava por conta. Eu virei, né, a mãe. E fiquei com eles lá. Depois eu arrumei um curso de inglês para fazer, para eu dar umas saídas. Final de semana, depois ela me liberou, eu fui trabalhar no McDonald's, final de semana, ficava lá. Começou a fazer frio demais. Só que eu juntei dinheiro, fui esquiar sozinha, fiquei 15 dias na estação de esqui sozinha. Conheci um monte de gente bacana. Paquerava até. Eu falei, bom. Aí, juntei dinheiro e vim embora. Quando eu voltei, adivinha? Voltei o namoro. Né? Ai, para a infelicidade da minha mãe. Voltei o namoro e acabei casando em 89. Aí, mas nisso, me formei, trabalhei como psicóloga. E casei em julho de 89. Então, eu tinha uma vidinha assim, eu dava aula de inglês, atendi meus pacientes, né? Só adolescentes. Estava aquela vida boa, deliciosa, assim. Aí, um dia, meu irmão vira para mim e fala, Hélio, vamos montar uma empresa de pão de queijo congelado? Eu, você e minha mãe. Ele era sócio de uma concessionária de carro
Minha mãe tinha corretora, e, na época, esse meu ex-marido falou comigo assim, olha, eu te empresto dinheiro para você entrar de sócia. Eu falei, mas eu não estudei para isso. Aí eu lembro, eu falando assim, mas será? O que eu vou fazer? Aí o Helder falou, não, você toma conta, né, da produção, de tudo lá com minha mãe, eu te ajudo, a gente vai fazer na parte comercial juntos aqui, e minha mãe cuida da produção. Né? E a gente alugou uma salinha ali no Shopping Sul, né, indo aqui na Senhora do Carmo, no 2º andar lá. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu lembro que nas férias eu estive em João Pinheiro, a minha avó, mãe da minha mãe, falou, minha filha, como é que você tem essa coragem, minha filha? Você estudou tanto, você morou no exterior, você vai vender pão de queijo? Você está ficando doida, não? Eu falei, vó, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Eu topei, sabe por quê? Porque com minha mãe e com meu irmão. E se der errado, eu volto, dar minhas aulas de inglês lá, volto, né, para os meus pacientes, eu tenho uma profissão. Nada na vida, né? O que a gente tem certeza da vida? Tem certeza de agora, desse momento, né? Posso sair ali e mudar de plano, né? Igual o ator da Globo, né? Não foi lá no Rio nadar, né? Meu pai estava indo ali, né? A vida é assim, né? Isso eu aprendi muito cedo. Então, se eu posso falar alguma coisa para vocês, assim, né? De arriscar, de não é que a gente não tenha medo, tenho, né? Todo mundo tem medo, mas a gente tem que tentar, não é? Não é assim? Tem que experimentar. E com isso, né, a Forno foi crescendo, criamos a logomarca, começamos né, eu tinha uma funcionária, 2, 3, né, fomos aumentando, mudamos para Contagem, porque na época era um produto caro, que as pessoas, toda mineira, fazia pão de queijo em casa. Né? O polvilho era de araxá, o queijo era canastro, o ovo caipira. A receita da minha mãe é uma receita lá do Noroeste, do Triângulo Mineiro, que todo mundo tem, todo mundo faz esse pão de queijo. Então, vender pão de queijo para mineira naquela época, sabe, era assim, uma coisa absurda também. Entendeu? Porque todo mundo fazia seu pão de queijo. Mas só quem faz pão de queijo, gente, sabe o tanto que é difícil, né? Um dia o pão de queijo fica mole, outro dia fica não sei o quê, outro dia fica duro. E aí, realmente, eu acho que a gente teve a felicidade de acertar com uma receita, porque a receita de pão de queijo também são várias. No início, as pessoas perguntavam, é amarelo assim que vocês colocam corante? Né? Você coloca corante? Não, eu faço com ovo caipira. Né? As pessoas questionavam, né? Mas produto industrializado perde sabor. Não, o congelado mantém o mesmo sabor. Você pode pegar do freezer e colocar no forno. Então, foram esses desafios que a gente foi, né, crescendo aos poucos. E começamos a fazer degustação nos pontos de venda, né? Então, freezer, porque os pontos de venda não tinham freezer também. Né? Então, a gente foi passando por vários desafios, a empresa foi crescendo. Essas fotos aqui são da segunda, né, da segunda etapa, foi quando a gente foi para a Contagem. Aquelas moças ali, na primeira foto, ali eram né, tudo era feito à mão, era embolado, né, que a gente falava as emboladeiras. Né? E assim a gente foi crescendo, né? 100, 200, 300 colaboradores, a mesma coisa, né? 100, 200, 500 quilos, 1.000 quilos, e por aí foi. E como a gente foi crescendo, os desafios foram aumentando, né? Matéria-prima, treinamento de colaboradores, que o pessoal não tinha, né, instrução, não tinha escolaridade, também não sabiam, né? A gente não tinha equipamento direito. Aí tentava congelar de um jeito, não dava certo, tentava de outro, não dava certo. Né? O transporte, a gente não tinha como, né, colocar num caminhão, a gente não vendia esse volume. Então, foram vários desafios que a gente foi passando ao longo do tempo. E, quando em 95, mas aí, lá em 94, o meu casamento deu errado. Né? Como já era esperado, Dona Dalva vivia falando, minha filha, não casa, só mora junto um tempo. Não, mãe, quero casar. Eu quero casar.
igual você. Não, mas só que eu fui mais teimosa. Né? E acabou. Bom, mas aí em 94... Hã? Se eu tivesse ido para Salvador, pois é, né? Salvador te salvou, né? Então, mas daí, quando foi no início de 94, né, me separei, foi uma separação litigiosa, muito sofrida, mas aí, assim, o meu foco era o trabalho, né? Me separei e me casei mais ainda com a Forno de Minas, né? E a gente estava já construindo a fábrica nova, por causa da expansão. E ali está o trio, né? O Helder, meu irmão, eu e Dona Dalva, lá, assim, quase na inauguração da fábrica nova. E isso foi de 95 até 99. Né? Nós fomos crescendo, tivemos que também fabricar o nosso próprio queijo, porque a gente não conseguia, principalmente queijo, nem importando, a gente conseguia uma padronização de queijos. A gente não conseguia nem o volume, nem a qualidade que a gente precisava. Né? Então, com isso, a gente teve que arrendar um laticínios aqui perto de Belo Horizonte, a 120 quilômetros, mas então já foi um outro negócio. Né? Um negócio é fazer produto congelado, outro é fazer produto lácteo, é comprar leite de vários fornecedores, é uma outra indústria que a gente teve que aprender também. Né? E aí a gente foi quebrando, né, os desafios e fomos crescendo. Em 99, essa era a situação da Forno de Minas. Né? A gente já tinha uma distribuição praticamente no Brasil todo, tinha por volta de 600 colaboradores, 16 mil pontos de venda, a gente tinha 70% do mercado de pão de queijo congelado, estava começando a exportar para os Estados Unidos, tentando alguma coisa na Itália, e produzia na faixa de 80 a 100 toneladas por dia. Né? Ou, assim, por mês, então, eram 1.600 toneladas de pão de queijo, praticamente. A gente tinha outros produtos, já tinha pão de batata e folhado, mas né, assim, 90% era pão de queijo. E aí, era isso que a gente tinha na época, né, uma variação já dos pães de queijo, pão de batata e folhado. E com a questão da globalização, nós vendemos a Forno, né, em 2010, em 1999, vendemos para uma americana, né, para uma holding inglesa. Continuamos com o laticínios, os americanos não quiseram o laticínios, e a gente, então, nós temos um contrato para fornecer para a Forno de Minas, continuamos fabricando queijo, e fizemos o laticínios, colocamos muita tecnologia, a gente começou a exportar queijo para os Estados Unidos, na época, na década de 2000. Né? Criamos uma empresa de participações em empreendimentos, que se chama MK, que a gente investe em shopping center, especificamente, em outros negócios, né, de imobiliário. Até que, com a crise de 2008, e nisso, assim, né, eu tive meu primeiro filho em 97, casei, gente, novo. Peraí, deixa eu voltar. Me casei com um antigo amigo meu de grupo de jovens em 97, em maio de 97. Ligeiramente grávida, né, aos 35 anos. Então, eu tive meu primeiro filho com 36, em 97. E depois, nessa década aí, de transição, antes da gente voltar, eu tive mais 2 filhos, né? Fui mãe, eu falo que eu sou mãe-vó, porque meu último filho eu tive aos 44 anos. Então, eu tenho 55, meu caçula tem 11. E é uma delícia. E, se eu pudesse, eu teria tido mais filhos, né? Realmente. Né? Mas eu tenho 2 escolas, que são minhas filhas, que eu adotei, perto lá de Ouro Preto. São minhas filhas adotivas, né? São escolas rurais, muito carentes, e que são, assim, minha alegria também de poder ajudar, né, de poder colaborar, de poder participar desse mundo tão carente. Né? Eu penso assim também, que além da gente gerar empregos, a gente tem que se envolver nessas, né? Porque se cada um aqui ajudar um pouquinho, com certeza nós vamos fazer o mundo, né, cada dia melhor. Bom, mas aí, 2009, eu estava... Você sabe que você estava contando a depilação? Eu estava numa sexta-feira lá, deitada, depilando. Lembro direitinho, o Helder me ligou. O Helder, você está sentada? Eu
falei, ai, não vem notícia ruim. Não, eu estou deitada, pode falar. Sabe quem ligou para mim agora mesmo? Eu falei, não, o fulano de tal lá, não sei o que, da Pillsbury, eles vão fechar a Forno de Minas. A Forno de Minas está à venda. Não, eu fiquei muda. Sério, estão fechados. Não vai ter mais Forno de Minas aqui no Brasil. E estão chamando a gente para ir lá para ver. E a gente era fornecedor de queijo, mas a gente não convivia com eles, porque cada dia era um gerente novo, era um diretor novo. A gente só vendia o queijo e cada vez menos, né? E não tinha relacionamento. Eu sei que no final de semana, nós fomos lá, todo mundo, a família inteira. Gente, a fábrica parecia uma fábrica velha, né? Abandonada, que cheiro de ferrugem, aquela coisa. E o Helder assim, nossa, será que nós vamos ter coragem de voltar? Eu e minha mãe, a gente estava assim, né? Não acreditando. E a gente tem mais um sócio, que também começou com a gente no início de 90, em 92. E o Vicente também todo animado, sabe? Não, vamos voltar, né? Nós temos laticínios. Vai. O pior era não ter o laticínios. Né? Então, o laticínios ficou para trás, agora estava salvando a gente. E aí, voltamos, né? Voltamos, aí fizemos uma campanha. Por quê? O que todo mundo falava? Pão de Minas acabou. Pão de queijo é um horror, é borrachudo, é horrível, é isso, é aquilo. Né? E a gente voltou com a receita, voltamos lá, né, ajustando o processo, com a receita, trabalhando a marca, reconquistando confiança. Né, a gente teve uma recepção muito grande, né, dos mineiros. Assim, nós recebemos, na época, como é que fala, gente? Um telegrama. Uma moça mandou um telegrama assim, Minas está de alma lavada. Aquilo para a gente, né? Assim, por quê? É uma empresa mineira, familiar, né? Pertenceu a uma grande multinacional, né, americana, e voltar para a gente. Né? Então, para a gente, assim, a responsabilidade não é só do negócio, né? É o que significa Forno de Minas voltar, né, para os mineiros. E, então, a gente expandiu a linha de produto da gente. Então, se vocês, né, repararem lá no supermercado, a gente deve começar um trabalho de comunicação mais intensa, de marketing. Né? A gente está lançando as quiches, essa aí é uma foto de quiche. Tem burek, que é um produto grego, mas é só para o food service, por enquanto, só para as lanchonetes. Tartelete, o waffle, ou waffle, né? Tem muita gente que fala waffle, tem no supermercado também. Né? Deixa eu ver o que mais. Tem tortinha, empada. Aqui é a fábrica. E desde que a gente voltou, que foi em maio de 2009, né? Então, nós temos 7 anos e meio. Nós estamos aí crescendo, que foi também uma outra, né? Essa nossa retomada foi uma virada. E hoje a gente já tem, né, praticamente 1.000 colaboradores. Estamos com 8 filiais, temos uma subsidiária lá nos Estados Unidos, já botamos o pezinho dentro dos Estados Unidos. Você viu no Cinemark lá? Matou saudade, né? Então, já estamos... a gente já está... Hoje, a nossa produção é na faixa de 2.300 toneladas por mês, né, de pão de queijo. Ainda é o carro-chefe, 80% dos nossos produtos é o pão de queijo. Né? A gente hoje, nós estamos batendo na faixa em 50% de líder de mercado. Estamos aumentando as nossas exportações, a gente já está exportando para 8 países. O último que a gente exportou mês passado foi para o Japão, foi o primeiro container para o Japão. A gente está exportando para o Uruguai, Chile, Peru, Inglaterra, Portugal, Emirados Árabes, Canadá. Né? A nossa visão é inundar o mundo de pão de queijo. Né? O dia que eu for em qualquer país do mundo e achar pão de queijo, igual você achou no cinema lá nos Estados Unidos, né, nós cumprimos a nossa missão. Né? Então, aqui um pouquinho aqui dos países.
O Peru está sendo o maior sucesso, a gente está vendendo lá para a rede do Starbucks, e tem uma cafeteria no Peru também muito famosa que chama Juan Valdez. Então, aqui o número de colaboradores, né, nos dados de 2011 até 2016, esse ano a gente passa de 1.000. O faturamento, que é importante, né, mas não é o mais importante, mas é que você falou, né? Tudo que a gente faz com paixão, né? Com credibilidade, realmente você tem muita chance de ter sucesso, né? Mesmo que seja fazendo bolinha de pão de queijo, né? Meu marido falou: você vive disso? Quando a gente se reencontrou, você vive de pão de queijo? Pão de queijo. Então nós temos que fazer muito pão de queijo, né? A nossa missão é proporcionar alimentos práticos e inovadores, com sabor e qualidade dos alimentos feitos em casa. A gente não usa conservante, a gente não usa nem caldo quinor, nenhum tipo de tempero químico, nenhum colorante, nada que não seja natural, né? Por quê? O que é o nosso maior aliado? O congelamento, né? Então, se você faz um produto e congela, você mantém, né? Então, aqui eu trouxe para vocês os nossos valores. E, para fechar, ano passado, a gente fez a primeira pesquisa do Great Place to Work, e a gente teve uma nota muito boa, e a nossa principal foi a questão do orgulho das pessoas, dos nossos colaboradores, de pertencerem à Forno Minas, né? E, daqui a um mês, né, nós estamos começando a primavera, e eu estou muito feliz por causa desse prêmio também, que foi o primeiro que a gente concorreu da Valor Econômico, Carreira, e a gente vai lá em São Paulo, dia 24 de outubro, receber o prêmio também. Não sei a colocação, só sei que a gente está entre as 35 melhores em gestão de pessoas. Então, eu sou muito feliz, graças a Deus, profissionalmente, sou muito feliz com o meu casamento, faço 20 anos de casada, né? Então, sofri muito no primeiro, aprendi muito, né? E aí eu vou passar um filmezinho, se puder apagar aqui, né, Flávia? Só para a gente fechar, só para mostrar para vocês. Acaba que a gente constrói uma ligação, né? Tem um vínculo afetivo, não só de empresa, né? Mas com as pessoas, realmente. A gente envolve, né, na vida das pessoas, a gente sabe disso, que não tem como se separar, sabe? Falar assim, não, aqui é só o seu lugar de trabalho. Essa relação próxima, a gente sempre teve esse culto do prazer no trabalho. Então a gente divide as coisas, fazendo com que o trabalho nos traga algo feliz. A gente não está sozinho, né? Que é um desafio de uma
de uma equipe de mais de 700 colaboradores. E todos entendem como esse desafio é um desafio grande, têm vontade de vencer, né? E eu acho que isso dá muita força para a gente. Tudo bom. Tá tudo ótimo. Muito obrigada. Espero que eu tenha espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Estou às ordens, né? Se precisarem de qualquer coisa, estamos aí. Obrigadão. Obrigada.